dia a todos, bom dia para quem assiste, né? Bom, falar um pouco sobre as estruturas, né, para cultivo protegido, né? Qual que é a melhor estrutura para cultivo protegido, né? A melhor estrutura, primeiro, é que te atende, né? Como o doutor Ítalo comentou, né? Hoje o produtor rural ele sofre com algumas dores, né? Que a gente chama de dor. Quais são essas dores? Ataque de inseto, excesso de chuva, umidade, calor. Então eu tenho que tentar adequar a estrutura do cultivo protegido para o que está, qual é a minha dor, né? Para atender a resolução da minha dor. Se o problema, por exemplo, é uma chuva, se eu fizer uma estrutura com guarda-chuva, beleza, né? Sanou minha dor. Só que aí o que acontece, né? Depois que eu solucionei esse problema, outros problemas virão, né? A minha planta vai começar a ficar mais vistosa, vai ser alvo de ataque de alguns insetos. Então, às vezes a solução da dor inicial, né, onde tudo começou, pode ser que mais para frente você tenha outras dores que aí, com o passar do tempo, vai ter que ser solucionado, né? Hoje, em estrutura em cultivo protegido, nós chegamos a um momento que temos que fazer as estufas maiores, né, pé direito alto, e hoje também pensar em climatização também, né? Mas eu vou começar a falar um pouco sobre quais estruturas que nós temos hoje disponíveis no mercado, tá? Bom, para começar, os tipos de estufa, né? Temos os macrotúneis, os túneis em si, a estufa tipo londrina ou bandeirante, muito comum no Paraná, estufa capela, que são tipo duas águas, estufa em arco, que são falar assim, as estufas altas, estufas com abertura zenital e as estufas de vidro. E o que são macrotúneis, né? Macrotúneis são esses túneis simples. Vamos falar assim que é a estufa de entrada para o cultivo protegido. Se a minha dor está sendo um excesso de chuva sobre minha cultura, o macrotúnel ele vai te atender. Estou plantando alface, tá chovendo ali e tá dando problema, o macrotúnel vai atender. É uma estufa que é simples, assim, ela não tem lá uma resistência para vento, né? Não é possível colocar telas nas laterais. É uma proteção, vamos falar assim, é uma proteção básica. Mas qual que é a vantagem dela? É o baixo custo de investimento. Então hoje o produtor falar assim, estufa é muito caro. Não, calma aí, né? Que estufa, que ambiente protegido você está pensando, né? Outra vantagem é uma estufa removível. Eu plantei nessa área, quero plantar em outra área. É possível tirar essa estrutura e colocar em outro local sem grandes dificuldades. Tanto que não necessita de uma mão de obra especializada para montagem. O próprio agricultor, o próprio produtor rural, ele consegue produzir dessa maneira. Outra estrutura é as estruturas tipo túnel, tá? Da onde que ela veio, né? Ela veio originada da Espanha e de Portugal, né? Eles sempre produzem em grande escala com esse tipo de estrutura. E eles usam para plantio de blueberry, né? O mirtilo. Eles usam para plantar o morango. Só que aqui no Brasil a gente também produz hortaliças, né? Alface. Já tive produtor usando essa estrutura maior plantando tomate, né? Então isso tudo é possível estar produzindo nesse tipo de estrutura e até mesmo secagem de grãos, né? Vou secar café, posso secar cacau nesse tipo de estrutura que vai muito bem. O café tipo gourmet, né? Em vez de usar o sistema de secagem padrão ou usando uma secagem de ventilação forçada, usaria os secadores em estufa.
Qual que é a vantagem desse tipo, nesse modelo, né? Também é um baixo custo de implantação se eu comparar com as estufas altas. Outra vantagem é que é possível lavar os filmes e tem uma boa ventilação, que praticamente todo o semicírculo, o bolsão de ar quente, ele vai a ventilação, se vier de frente, o bolsão de ar quente vai acabar saindo, que é uma vantagem. A desvantagem é que a área útil é desuniforme em relação às estufas com morão vertical. O que isso quer dizer, né? Que onde eu tenho os morões, né, a parte do arco, ele é praticamente um arco em si, né? É um túnel. Então, nas laterais, fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Essa aqui é uma estufa tipo Londrina ou Bandeirante, uma estufa muito simples, né? Basicamente, a montagem dela é feita com madeira, né? Madeiras maiores nas cabeceiras, arame e plástico 75 micra ou 100 micra, dependendo da região, e arame. O custo dele de implantação é um custo muito baixo. Mas qual que é a vantagem, né? Então, é o custo baixo de implantação e a instalação também é muito rápida. Qual que é a desvantagem? É o pé direito, né? A altura do pé direito. Ela fica com o bolsão de ar quente, ela fica muito próximo da cultura. Então, o que isso pode causar, né? Alguns abortamentos de flor, igual que eu comentei no começo da explicação, né? Às vezes o meu problema antigamente era o problema de chuva, que aí vai me trazer algumas doenças, né? Solucionei o problema de chuva, só que nesse tipo de estrutura eu vou ter problema de temperatura. Me trouxe um outro problema. E aí, o que uma temperatura alta pode resultar numa produção de tomate? Abortamento, né? Eu posso, às vezes, o meu modelo de estufa pode estar me prejudicando no sentido de produção, de produtividade. Outra desvantagem, né, que seria que eu não consigo lavar esse filme. O pessoal comenta assim que 1% a mais de luz é 1% a mais de produção no tomate, né? Então, se eu não consigo lavar esse plástico, se esse plástico ficou aí, durou 2 anos, está no segundo ano de uso, ele vai ter uma sujeira na parte superior do filme e que não é possível fazer sua remoção. Então, isso é muito prejudicial para a produção. Então, eu já tenho dois problemas, né? E pela sua baixa altura, né, eu não consigo usar tela anti-inseto, anti-afídio. Se eu usar tela anti-afídio nessa estrutura, que ela já por si só já esquenta, se eu usar essa tela, eu crio um forno, tá? Daí sim eu não vou conseguir produzir. E às vezes essa tela é muito boa, né? É uma tela que é 50 mesh anti-inseto. É uma tela que essa sim vai te ajudar a diminuir o uso de defensivo, que seria a ideia do cultivo protegido, né? E se eu uso essa tela, às vezes a tecnologia usada de maneira inadequada acaba criando uma falsa verdade, né? Se eu usar a tela anti-afídio não presta, porque não dá certo. A tela anti-afídio ela tem que ser usada em estruturas corretas, né? Um pé direito alto, que permitem ventilação boa. Nessa estufa bandeirante, realmente ela não pode ser usada. Se eu usar a estufa bandeirante, na estufa bandeirante uma tela anti-afídio, o que vai acontecer? O que acaba acontecendo, né? O produtor ele vai esticar a tela anti-afídio na estufa, vai ficar quente e ele vai levantar essa tela. A partir do momento que o produtor levantou a tela, vai ter a entrada de alguns de insetos, de traça, de mosca branca, que é o que eu queria estar evitando. E aí, no fim do dia, o produtor vai abaixar essa tela. Então, todos os insetos que acabaram entrando na estufa, vai, assim, à noite vai atacar de forma, assim, muito forte, né?
Outro modelo de estufa é o que a gente chama de estufa capela, que são aquelas duas águas. Pode ser de metal, pode ser em madeira. Aqui na região de Atibaia, ela é muito usada, modelo duas águas em madeira. Qual que é a vantagem, né, desse tipo de estrutura? Também é um custo menor de implantação se eu comparar com a estufa metálica. Mas qual que é a vantagem? A partir desse momento eu já tenho estruturas que fazem uso de pé direito, que elas conseguem ficar mais altas. Mas ela não fica tão mais alta, né? Se eu fizer uma estufa com um morão de madeira muito fino, se eu levantar ela muito, eu vou ter problema. Qual que é a desvantagem desse tipo de modelo capela? Dependendo da angulação da cobertura, ela pode ocorrer a condensação da água e começar, vamos dizer assim, chover dentro da minha estufa, né? A planta vai transpirar, vai liberar água, essa umidade a mais vai condensar no filme e vai acabar escorrendo. Se eu não tiver uma angulação correta nesse tipo de estrutura, vai ter problema. Nesse tipo de estufa também geralmente são cobertos com filmes. Os filmes são fixados em madeira. Sempre que entra a palavra madeira e filme de cobertura, praticamente você perde a garantia do fabricante com relação ao plástico, tá? Porque o plástico ele pode ficar roçando na madeira, né? E se o plástico rompe, não tem como saber o porquê que rompeu, né? Se foi um defeito de fabricação ou se foi por esse atrito entre o plástico e a madeira. Essa estufa capela, nós a Tropical Estufas, né? Nós atendemos toda a América Latina. E o que foi passado para a gente com com a estrutura de capela que está tendo lá? No Paraguai, tem se relatado muito abortamento de flor do tomate, tá? Usando esse tipo de estrutura. E aqui a gente entra nas estufas em arco. As estufas em arco não é só pegar o arco e calandrar de forma. Não, ela tem que ficar em forma de arco. Ela tem todo um cálculo de engenharia que, que evita aquele processo de escorrimento da água sobre a planta e também com relação à resistência e volume de ar que pode ficar dentro da estufa. Qual que é a vantagem das estufas em arco? Né? Tem uma maior altura livre, né? A altura do pé direito. Hoje nós temos estufas de 4, 5, 6 metros livre. O que isso proporciona? Melhor ventilação. Tá? Uma melhor ventilação permite que a estufa fique menos quente. Tá? A umidade do ambiente também condensa para os cantos, que eu comentei. Né? E também o arco mais o filme difusor proporciona aí uma perfeita distribuição de luz durante todas as horas do dia. Né? O formato em arco da estufa ajuda na iluminação. A desvantagem, tá? É o custo de implantação comparado às estufas anteriores. Se eu comparar com a estufa de madeira, uma estufa de arco, ela é ela é mais cara. Só que se eu usar, eu tenho as estufas em arco, eu posso fazer ela 100% metálica, mas também posso fazer com morão de madeira. Eu posso fazer várias outras coisas com as estufas de arco. Eu tenho uma infinita possibilidade, vamos dizer assim, né? Posso colocar placas de policarbonato em volta, posso colocar tela anti-afídio, posso uma tela conversora de luz, posso usar muitas coisas que me permitem, igual que eu comentei. Se meu problema anterior era chuva sobre a minha cultura, beleza, eu fui lá e já investi numa estufa alta, uma estufa de arco.
E aí eu estou produzindo, a partir do momento eu percebo que o meu problema já não é mais chuva, e sim a entrada de traça sobre a minha cultura. Como eu investi numa estufa ah, mais versátil, eu posso colocar telas em volta, a tela anti-afídio. Ah, meu problema está sendo. Estou tendo uma escassez hídrica. Com as estufas em arco, é possível colocar calhas nas laterais. Se eu tenho calhas nas laterais, eu posso fazer a captação dessa água de chuva e eu posso usar essa água de chuva. Em regiões muito quentes, né, nós temos as estufas com abertura zenital. Tá? Isso sim permite uma ventilação muito boa. Tá? O ar quente, essa abertura fica no sentido contrário ao vento dominante, né? O bolsão de ar quente que fica no interior da estufa, ela vai ser sugada para fora da estufa, e isso vai criar uma pressão negativa dentro da estufa, e vai entrar, é forçada a entrada de novos ares, né, pela tela, e, e isso diminui a temperatura no interior da estufa. Hoje, na Tropical Estufas, nós temos uma estufa com uma largura de 14 metros com abertura zenital, 14 metros livre e abertura zenital no topo. Isso, o que isso permite, né? Uma área maior para você estar produzindo sem ter o risco, né, de uma temperatura muito elevada. Então, uma vantagem desse tipo de estrutura é a troca de ar, evitando o aquecimento no interior da estufa. E isso possibilita a montagem de blocos únicos de até 1 hectare. Tá? Desvantagem, que é manter a temperatura interna em épocas de frio intenso. Como tem essa troca de ar, né? Em épocas de frio, tem uma dificuldade maior para manter a estufa aquecida. Temos aqui também estufas de vidro. Aqui no Brasil elas não são muito utilizadas, até pelo seu custo mais elevado, né? Mas qual que é a vantagem de se utilizar uma estufa de vidro? Tá? Tem uma maior vida útil, tem uma resistência mecânica, suporta grandes volumes de neve e tem uma menor frequência com relação à manutenção. Qual que é a desvantagem? É um valor de investimento muito maior. Tá? Para montagem é necessário uma mão de obra especializada. Né? O produtor, por ele mesmo, assim, não conseguiria montar. A troca de ar é menos eficiente. Consequentemente, o calor interno é maior. E aí eu vou ter uma necessidade muito forte do uso da climatização. Esse processo de climatização que acaba ficando. Aumenta o meu custo, né, inicial de investimento e aumenta o meu custo de produção. Às vezes eu estou produzindo tomate e o custo do tomate, vamos supor, despenca, né? O preço do tomate despenca. Eu tive um custo de investimento com o uso de climatização muito maior, então às vezes acaba. Esse balanço tem que ser muito bem feito. E outra desvantagem é que o vidro não possui esse efeito de difusão de luz que o plástico tem, né? Bom, algum panorama para o futuro, né? Que hoje os produtores em agricultura familiar ele quer comprar, sabe? Às vezes o pequeno produtor, ele entende que a estufa é um investimento muito alto. Igual eu comentei, existem estufas que são um custo de investimento menor. Então ele tem que começar a pensar em uso de ambiente protegido. E qual que é e por que isso, né? Eu tenho que visar a otimização da mão de obra e diminuição das perdas de produção dos insumos e oferecer produtos de melhor qualidade para se destacar em um mercado mais competitivo. Hoje o custo da mão de obra é o que mais onera o meu custo de produção final. Mas eu sou agricultor familiar, quem produz na minha fazenda é minha família. Não, beleza. Mas sua família não come? Sua família não troca de roupa? Sua família não vai viajar?
esse custo, na agricultura familiar, o custo da sua família, da mão de obra familiar, tem que ser calculado, senão a conta nunca fecha. Tá? Os grandes produtores, né? Hoje os grandes produtores, eles produzem quase que de forma industrial, em estufa, e com mais tecnologia. Então eles estão visando melhorar o ambiente para refletir em maior produtividade em menor tempo, para obter maior giro e lucro com otimização total da mão de obra. Hoje, né, o que a gente fala também, né? Que o material genético ele só vai refletir seu potencial genético produtivo máximo se os ambientes estiverem de forma favorável. Então, hoje o grande produtor ele vai investir, né, pensando no futuro, em melhorar o microclima no interior da estufa. Então, ele vai produzir estufas maiores para ocupar melhor a sua área de produção e investir em climatização, em, em tecnologias para melhorar a sua produção. Quem sabe no futuro o uso de suplementação com luz artificial é uma tecnologia, a nebulização é uma tecnologia. Então, isso tudo, o grande produtor ele vai começar a investir em mais tecnologia dentro da sua estufa. Então, ou seja, né, a diferença de produtividade do campo aberto para os profissionais, né, para os produtores de estufa profissional, ela vai ficar muito maior. Tá? Então, hoje, o produtor, né, ele tem que pensar em começar a investir, porque hoje o mercado ele tem a exigência assim, tem a necessidade, né, de produtos de melhor qualidade ou de melhor qualidade. Aí o produtor rural de agricultura familiar acaba tendo que investir mais ou às vezes fazer um excesso de aplicação e aí o custo de operação dele fica mais alto. Então ele acaba não lucrando tanto. Bom, eu agradeço pela atenção. Tá? Esse é o meu contato, caso alguém queira fazer alguma pergunta, eu deixo o meu contato e agradeço aí a oportunidade.